Graça e paz, igreja. Venho em nome de Jesus. Venho para multiplicar, não só para somar. Venho para trazer informação do céu. Estou muito feliz. Parece que eu estou na minha casa porque este é o ambiente do reino. No ambiente do reino eu me sinto muito à vontade. Eu estou entre os meus. Amém, gente? Entre aqueles que vão para o céu. Quem vai para o céu aqui comigo? Amém, gente? Irmãos, hoje nós estamos aqui. Eu quero agradecer muito ao reverendo Silas, aos pastores, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar o pão quente do céu. A palavra de Deus, ela diz que nós somos mordomos dos dons e que nós temos que administrar aos outros dons que recebemos de Deus. A palavra de Deus, ela disse que nós temos que administrar aos outros os dons, porque somos mordomos. Administre aos outros como bons mordomos de Deus. Ou seja, Deus, ele dá o dom. Para que serve o dom, gente? Somente para servir. Quem tem o dom, ele não tem um dom para ele, ele tem um dom para os outros. Vocês sabiam disso? Ele pode desfrutar dos dons que Deus deu, mas ele não tem dons para ele tem dons para os outros. E hoje eu quero falar sobre um dom que a palavra de Deus diz, que a Bíblia diz, que a prosperidade é um dom de Deus. Os músicos, eles têm os dons, mas não serve para eles. Quando eles vêm aqui à igreja, eles servem a gente, servem a igreja com os dons. A prosperidade financeira também é assim. Deus, ele prospera pessoas para que as pessoas possam servir a ele e o próximo com os seus bens, com os seus dons. Amém? Hoje eu quero falar sobre alguns assuntos importantes, e um deles é um dos mais polêmicos dentro da igreja do mundo inteiro, e principalmente no Brasil. Eu quero falar sobre o dom da prosperidade, e eu quero falar sobre oferta. Repita comigo, oferta. Oferta é uma das maiores armas da igreja, mas muitas vezes é negligenciado dentro das igrejas. E por que é negligenciado dentro da igreja? Porque os pastores do Brasil, eles aprenderam, ou melhor, eles aprenderam errado sobre oferta. Por quê? A maioria dos pastores do Brasil, eles pedem oferta porque existe uma necessidade. Mas mesmo a nossa própria palavra, a nossa mesma Bíblia, e ela ensinando que não é nem por tristeza e nem por necessidade. Ouviram isso? A palavra de Deus, ela diz, segundo o livro de Coríntios, capítulo 9, que não é nem por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós vamos aprender muitas coisas aqui sobre oferta, e tudo isso vai ser uma chave do reino para a sua vida. Deus vai lhe abrir o entendimento. Entendimento é uma manifestação do Espírito de Deus. Se você entender o que Deus está transmitindo ao teu coração, significa dizer que o Espírito de Deus está se manifestando na tua vida. Amém? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. A palavra de Deus, ela é completa de recursos para a gente poder falar desse assunto. Para você ter ideia, um culto desse é pequeno para falar de oferta. Não dá. E nós não estamos falando de dinheiro, nós vamos falar de oferta. Diga, oferta. Oferta é um dos maiores recursos que Deus colocou em nossas mãos. Vou fazer algumas perguntas para vocês, e vocês respondem como vocês entenderem, como vocês entendem. Eu vou te perguntar assim, o que é mais importante, orar ou dar oferta? Alguém já respondeu lá. Qual é a pergunta que eu fiz, pessoal? O que é mais importante, orar ou dar oferta? Quando a gente pergunta isso, a igreja entra em parafuso. Muitos dizem, é claro que é orar. E se eu provar para vocês que orar e dar oferta é tão importante quanto? Então nós vamos ler aqui, o pessoal da mídia pode colocar aqui, o capítulo 10 do livro de Atos. Vamos ler, e eu vou explicando para vocês, e vocês vão entendendo
o recurso espiritual que Deus colocou em nossa disposição. Amém, gente? Então vamos lá. Olha só. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar conhecido como italiano. Este homem era piedoso, ele era temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era o que, gente? Isso aqui eu já quero dar uma parada aqui, só para explicar sobre a generosidade. A Bíblia Sagrada diz assim, ó, deixa eu fazer uma coisa para você perguntar. Quem já ouviu falar de pessoas que mudaram de país para prosperar? Quem já viu isso? Pessoas fizeram curso, fizeram faculdade, mudaram enfim, fizeram muitas coisas para prosperar. Mas tem um caminho de prosperidade chamado generosidade. Muitas pessoas fizeram tudo, menos ser generosas. A Bíblia diz que a alma generosa, ela prosperará. Você sabe o que é a alma, gente? A alma é o recurso que o diabo mais quer para ele. É a tua alma. Então a sua alma, se ela for generosa, ela está no caminho da prosperidade, que engloba tudo, como diz o reverendo Silas. Família, etc, etc, etc. Este homem, ele era generoso em ajudas financeiras. Diga oferta. Diga mais forte, gente, ofertas. Ele ajudava os pobres e buscava de contínuo a Deus em oração. Então ele fazia duas coisas. Ele era um homem generoso, ele ajudava as pessoas e ele também orava. Observem o que diz aqui. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão de uma forma clara. Ele viu quem, gente? Diga comigo, anjo. Ele viu um anjo de Deus e que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Quero dizer que o céu sabe o teu nome. Amém? Prossiga. E estarrecido com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? E o anjo lhe comunica: as tuas orações. E as tuas, aqui diz esmola, que para a gente soa mal, as tuas doações aos necessitados, a sua oferta, subiu como oferta ao memorial, à presença de Deus. O que subiu, gente? Pode voltar um pouquinho, pode voltar. O que subiu para a memória de Deus? A oração e o que mais? A oferta dele. Os dois subiram para o mesmo lugar. Tanto a oferta, quanto a oração. Quem falou isso? O anjo. Tem interesse da terra? Não. O interesse é exclusivo do céu. Então, aí, lá no céu funciona assim. A tua oração e a tua oferta, ela vai para a memória de Deus. Nunca a nossa oferta foi somente para pagar despesa de igreja. Diga comigo, isso é secundário. Ou seja, pagar despesa é secundário. Qual é o primário? Honra, princípio, né? E a Bíblia Sagrada está dizendo que sobe para a memória de Deus. Quantos de vocês aqui já entenderam? Então, o que é mais importante? Orar ou dar oferta? Os dois. Porque vai para o mesmo lugar. A palavra de Deus, ela nos ensina assim, pessoal, que um faz correr 1000 e 2 faz correr 10.000. Por que você vai usar só um recurso na tua guerra, se você pode usar 2? Agora vem o mais interessante. Se a minha oração e a minha oferta vai para o mesmo lugar, por que eu oro pela minha família e não oferto pela minha família? A gente não aprendeu. Aliás, nós estamos aprendendo. Então a oferta e a oração é tão importante quanto. Quem já aprendeu isso? Diga amém. Então, se você tem um filho, que você tem orado muito por ele, intercedido, você tem trazido o nome dele ao seu pastor, aos seus líderes, e mesmo assim, ele continua na luta, você ora por ele. Então agora você já sabe outro caminho: ofertar por ele. A gente ora por alguém que está enfermo.
A gente usa o recurso da unção com óleo. Tudo isso está dentro da multiforme graça de Deus. Porque Deus, Ele cura com a imposição de mãos. Deus, Ele cura, pessoal, com unção com óleo. Não é assim? Unge o doente, está tudo lá. Mas nem todo mundo vai ser curado assim. Tem pessoas que vão ser curadas com oferta. Então olha o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo. O anjo falou, vou mudar aqui para você entender. Cornélio, aqui no céu funciona assim. Aí na terra vocês não sabem disso. Mas aqui funciona assim. A tua oferta e a tua oração é tão importante quanto. Porque vai para o mesmo lugar. Então, pessoal, ore pelo teu trabalho. Mas oferte também por ele. Se você nunca deu uma oferta para o teu trabalho, pastor, estou numa luta lá, ore por mim. Quem já orou pelo trabalho aqui? Está vendo? Todo mundo. Agora você já aprendeu outra arma. Eu também vou ofertar, porque a minha oração e a minha oferta vai para o mesmo lugar. Quem entendeu, diga amém. É isso que Deus está nos ensinando. Aqui, depois disso daqui, tem uma outra mensagem, que é para outro dia, os benefícios da generosidade dele, na vida dele e na família dele. Só vou resumir, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, família inteira, foram batizados cheios do Espírito Santo. Resultado da oração, da oferta que esse homem fazia. Então agora você já sabe, que a tua oração é tão importante, a tua oferta é tão importante quanto a tua oração. Agora, o que você tem que fazer quando você for ofertar na casa de Deus? Dar destino à tua oferta. Pastor, isso não é uma barganha? Quem já ouviu falar barganha aqui? Nós aprendemos tão errado sobre oferta, que quando nós, os pastores também, eu já falei também, eu não entendia sobre oferta, eu aprendi daquela maneira tradicional, só pela necessidade, mas agora eu vou te explicar se é barganha ou se é direito de colheita. Você quer ver? Dai e ser-vos-á dado, na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dai e ser-vos-á dado. Então, quando eu dou, me é devolvido. Então, não é barganha. Diga assim, direito de colheita. A palavra de Deus, ela é bem clara. Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Tem colheita ou não tem? Mesmo quem semeia pouco, colhe. Então, sempre semear, sempre é bom, mesmo se for pouco. Por quê? Porque colhe. Então não é barganha, é direito de colheita. Pastor, eu não creio assim, não tem problema. É o que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela diz isso. É tão direito de colheita, que a Bíblia diz assim, o que der a mão direita não sabe a esquerda, para que o Pai que vê em secreto, repita comigo, o Pai que vê em secreto, te recompensa. Está vendo? Tem recompensa ou não tem? Então não é barganha, é direito. Quem pode dizer amém? Não é barganha, é direito. Olha que interessante, o Pai que vê em secreto, o Pai que... Então diga assim comigo, oferta é vista. Está vendo? Não paga sua conta. O Pai vê. Por isso que tem resposta. Porque o Pai vê e o Pai recompensa. Então não é barganha, gente. É direito de colheita. Eu estou te explicando o que a Bíblia diz. Olha, pastor, eu não creio. Não precisa crer. A palavra é para quem crê. Esses sinais seguirão os que creem. Agora eu vou te fazer outra pergunta, não vai ficar bugado, né? Bugado é uma palavra dos jovens, né, de hoje. Eu já estou meio velhinho já. Pessoal, não vai ficar bugado, hein? Eu vou te fazer uma pergunta agora. O que é mais poderoso? Dar oferta ou ou fechar a boca dos leões?
Nossa, pastor, só pergunta difícil hoje, hein? O que é mais forte? Dar oferta ou salvar a prostituta Raabe e a família dela? Pastor, o que é mais, meus irmãos, o que é mais forte? Dar oferta ou abrir o Mar Vermelho? Nossa, agora você me pegou, pastor. É claro que abriu o Mar Vermelho. Agora o pessoal da mídia vai colocar Hebreus 11 para mim aqui. Versículo 4. Aqui, ó. Hebreus 11, versículo 4. Lê comigo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Pessoal, não paga só contas de igreja. Ofertas te aprova no céu. Não é eu que estou dizendo. Eu não vim falar de dinheiro. Eu vim falar de uma das maiores armas da igreja. Oferta. E o diabo odeia tanto a oferta que o primeiro homicídio da terra aconteceu por causa de uma oferta. Só isso já é motivo para nós enfrentarmos o diabo ofertando, porque ele não gosta da oferta desde o princípio. Olha por que eu falo que dar oferta é tão importante quanto abrir o mar. Porque está na galeria dos heróis da fé, igual os outros que abriu o mar. É tão importante quanto abrir o mar, senão não estava na galeria dos heróis da fé. É tão importante quanto salvar a família da prostituta Raabe da oferta. Da oferta é tão importante que o cara que a única coisa que ele fez na vida foi ofertar. E o nome dele foi colocado na galeria dos heróis da fé. Para você nunca mais esquecer, diga assim comigo: dar oferta é coisa de herói da fé. Está aí, ó. Está escrito aqui. Se você continuar com a leitura, você vai ver que os caras abriram o mar, acalmaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões. Você vai ver que Moisés, sendo já velho, ele rejeitou de ser chamado filho da filha de Faraó, tudo pela fé. E a gente vê o Abel inaugurando a galeria dos heróis da fé, e tudo que esse cara fez na Bíblia foi dar oferta. E ainda morreu por causa da oferta que deu. Só que tem um negócio aqui, a oferta dele aprovou ele lá no céu. Está escrito aqui, ó, no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Diga: minha oferta não paga só conta da igreja. A tua oferta, ela te aprova diante de Deus. E está escrito. Eu não estou falando nada do que não está escrito, está escrito. Mas a gente aprendeu a dar oferta. Os pastores do Brasil, 99% dos pastores aprenderam a pedir oferta por causa das necessidades. Eu aprendi assim também. Até que um dia eu sentei como vocês estão sentados para ouvir o que vocês estão ouvindo. E eu saí daquele lugar esgotado de tanto chorar, porque eu aprendi que a minha oferta, ela não pagava só conta. Ela era uma arma que eu tinha a meu favor, em favor da minha família e em favor da minha saúde. Agora você já sabe que a tua oferta é tão importante quanto a tua. A gente vai recapitulando para você sair daqui com entendimento, irmão. Quem já começou a entender, diga glória a Deus. E agora você já sabe também que a tua oferta, ela te aprova diante de Deus, e que ela é tão importante quanto abrir o mar. A oferta, ela é um princípio. Em Gênesis capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada nos conta que Noé, depois que acabou o dilúvio, olha para você ver, não tinha igreja, mas tinha princípio. Oferta precisa ser dada não pela necessidade, diga, mas pelo princípio. O Noé, ele podia matar os animais que ele colocou na arca, sim ou não? Não.
porque ele colocou lá a mandado de Deus para que os animais se multiplicassem. Ele não podia matar. Mas a Bíblia diz no capítulo 8 que ele chegou lá. A hora que ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez, acho que no versículo 8, eu não estava na minha... Ele desceu da arca, pegou a sua oferta e ofereceu ofertas pacíficas para Deus. Mas por que ele então pegou e matou um animal, um cordeiro e etc. Por que ele matou um animal e ofereceu para Deus como oferta? Se ele não podia matar os animais. Aí a gente fica com a cabeça bugada de novo, né, irmão? Sabe por que é? Os animais que Deus falou, ele não mexeu. Mas quem tem princípio, prepara antes. Quem tem princípio, prepara a oferta. Porque sabe que a oferta não é para pagar conta. Oferta é para ser aceito diante de Deus. Oferta é um recurso tão importante quanto a oração. Quantos de vocês acreditam que a oferta cura? Levanta a mão. Vocês já estão ficando espertos, hein? Então vamos ver isso. Diga comigo para você nunca mais esquecer. Oferta. Está muito fraco. Diga, oferta é remédio. Salmos, capítulo 41. Podem colocar aqui, por favor. Amém, gente? Isso aqui é a oferta. Bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Aquele que dá atenção ao desvalido, aquele que dá oferta, aquele que atende o necessitado, diga oferta. Tem um monte de bênçãos sobre a oferta quando você dá. Uma delas é o poder de cura da oferta. Mas a gente só aprendemos assim, que era só para pagar a despesa, para comprar as coisas. Isso é secundário. Vamos ler? Bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido no dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Dinheiro preserva a vida? Não, mas a oferta preserva. Está escrito. O dinheiro, pessoal, ele faz a pessoa feliz na terra? Não, mas a oferta faz. Dinheiro não traz felicidade, ele traz conforto. Ele facilita algumas coisas. Tem um monte de gente com dinheiro querendo morrer agora, gente. É ou não é? Então nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de oferta. Uma das maiores armas da igreja. Então o livro sagrado está dizendo aqui, ele o fará feliz na terra e não o entregará à sanha dos teus inimigos. Existe um poder da oferta que faz com que Deus não te entregue à vontade dos teus inimigos. A oferta te protege dos teus inimigos. Não paga a sua conta. Você vai ouvir muito isso. Não paga a sua conta para você entrar no entendimento. A oferta te protege do seu inimigo. Olha o poder de remédio da oferta. Pode passar. Na enfermidade, lê comigo, gente. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo, e da doença o restaurará. O poder da oferta na saúde. Oferta cura. No dia da doença, ela funciona como funciona a tua oração. Então todas as ofertas que vocês semearam, mesmo sem vocês saberem disso, vocês já semearam muito, já ofertaram. Agora vocês estão abrindo o entendimento do poder da oferta. E tem gente que nunca ofertou, mas vai começar a ofertar a partir de hoje. Sabe por quê?
Porque existe um poder além das contas da igreja. E não pensa você que é a igreja que é o maior beneficiado pela oferta, a instituição. O maior beneficiado pela oferta é o ofertante. É o ofertante. Então olha que interessante, na enfermidade, o dia que a pessoa estiver doente, a oferta dela é como remédio, porque Deus restaura. A Bíblia Sagrada que Deus dá o amparo. Irmãos, olha que coisa interessante, você ter o amparo de Deus na hora que você está doente. Tem hora que, quando a pessoa está doente, tem médico que fala, eu que sou pastor, o pastor Silas e os outros pastores sabem disso. Tem situações, não sei se tem algum médico aqui, eles falam assim, ó, se você tem alguma religião, não é assim que eles falam, quem já teve essa experiência? Alguém já teve? Se você tem alguma, a senhora já teve, se você tem alguma religião, um pastor, um padre, etc., pode chamar, porque isso aí é só um milagre. Quem já ouviu isso? E é isso mesmo, irmão. Lá no respirador, o dinheiro não vale nada. Pode ser bilionário, mas a oferta vale. Eu não estou inventando isso. Diga comigo, está escrito. Está escrito. Então você está aprendendo hoje aqui sobre o poder que a oferta tem na tua saúde. Agora eu vou dizer uma coisa, tem crente que está bravo porque eu estou falando da oferta. Pega ele. Né? Tem crente que está assim, nossa, eu vim na igreja hoje para escutar uma palavra, e aí eu encontro esse homem falando de oferta. Agradeça a Deus, que você é um privilegiado, você está aprendendo sobre uma das maiores armas, e que é pouco usada. E as pessoas que usam não têm entendimento do poder que tem. Agora você está aprendendo sobre isso. Aliás, mais sobre isso, porque eu tenho certeza que já aprenderam bastante sobre a oferta. Então olha que interessante esta palavra. No dia da enfermidade ele restaura você no leito da enfermidade. Dinheiro não faz isso. Diga, mas a oferta faz. Diga mais uma vez para você nunca mais esquecer. Oferta é remédio. Agora o mais interessante é o segundo, 1 Samuel capítulo 6. A palavra de Deus, ela diz que os filisteus roubaram a arca de Deus e colocaram diante do templo de Dagon. Dagon, no outro dia, amanheceu com a cara prostrada. Eles foram lá e levantaram Dagon. Deixaram passar a noite, no outro dia Dagon estava destruído. Eles assustaram. Não assustaram só porque o Deus deles tinha sido destruído diante da arca, que representava a presença de Deus e o poder de Deus propriamente dito. Mas eles também pegaram, diga comigo, hemorroidas. E a Bíblia Sagrada conta que também eles tiveram pragas de rato. Duas coisas aconteceram com os filisteus. Praga de rato, destruindo a lavoura deles, e eles tiveram hemorroidas. Olha o que diz aqui, o 1 Samuel capítulo 6. Pode colocar aqui para a gente ler. A gente vai lendo aqui, explicando, resumindo, pulando algumas coisas, porque não dá o tempo. Mas quantos já estão aprendendo sobre oferta, diga amém. Já viu aquelas pessoas que vai abrir um negócio? Olha para você ver o descuidado. Vai abrir uma padaria, vou pegar um exemplo aqui. Compra geladeira, compra balcão, contrata o arquiteto, todo mundo bonitinho, contrata tudo.
investe lá 300 mil reais, 1 milhão de reais. E no altar não investe nada. Olha aí, está vendo? Nada no altar. Então, olha aqui isso aqui. O capítulo 6. O 1 Samuel capítulo 6. Aí a Bíblia Sagrada diz que eles pegaram, pode passar um pouquinho, volta para mim aí o 4. Isso. Então os filisteus, eles pegaram hemorroidas e praga de rato. Vamos ler aqui que eu vou te explicar. Diante disso, os filisteus perguntaram: mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhe de acordo com o número dos príncipes dos filisteus: 5 esculturas em ouro em formato de tumores, e 5 ratos, porquanto foi essa a praga que vós e os vossos governadores sofreram. Volta no 3, por favor. Isso. Então aqueles sábios orientaram. Volta mais um, 2. Isso. Então eles decidiram chamar os sacerdotes e magos e adivinhadores. E lhes indagaram: o que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? A arca que eles tinham roubado de Israel. Dize-nos como havemos de devolvê-las ao seu devido lugar. Então eles chegaram no entendimento: olha, a arca aqui está fazendo mal. Só faz bem para quem sabe o significado da arca. Tem pessoas, pessoal, que está se sentindo mal, porque ainda não sabe o significado da oferta. Mas aqueles que já entenderam o significado da oferta já estão dizendo: já sei o que eu vou fazer. Pelo meu trabalho, pela minha empresa, pelo meu filho, pela minha saúde. Eu vou semear. E você vai ter colheita, que é um direito seu, não é barganha, nós já acabamos de ver. O livro sagrado diz assim. Então olha o que aconteceu. Eles indagaram os líderes deles. Então eles decidiram chamar os sacerdotes, os magos e adivinhadores. Lhes indagaram: o que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Pode passar. Então aqueles sábios, que era o líder deles, orientaram: se desejais devolver adequadamente a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Antes, faz o que, gente? Porém, mandai com ela uma oferta, o quê? Pela reparação da vossa culpa. A tradução da NVI diz assim: para que sareis. Então, filisteus, diga comigo, filisteus, inimigo do povo de Deus, número 1 do povo de Deus, os filisteus, eles pegaram a arca, ficaram doentes, os ratos começaram a destruir a praga deles, e eles falaram: nós estamos fritos, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Chamaram o líder deles, o chefe deles, os anciãos deles, os sacerdotes deles, os adivinhos, os magos deles, e falaram: o que temos que fazer? Ele disse: devolva a arca, e não a devolva vazia. Antes coloque nela, ponde nela, ofertas, está escrito ali, generosas, para que vocês fiquem curados. Filisteu acredita que a oferta cura. Está escrito aqui, ó. Filisteu acredita que a oferta, ela faz a reparação da culpa. E tem crente que é contra a oferta. E por que o crente é contra a oferta? Ou ele tem entendimento e é desobediente, ou ele não entende sobre a oferta. Todo mundo pode falar mal da oferta, menos nós, porque nós somos produtos da oferta. Quem entendeu? Nós somos produtos da oferta. Outras gerações anteriores à nossa ofertaram,
às vezes sem ter esse entendimento que você está tendo, mas ofertaram para que o Evangelho chegasse até nós. Nós nunca podemos ser contra a oferta. Se a oferta só fizesse o que ela está fazendo aqui, nesse lugar, levando pessoas ao novo nascimento, se a oferta só fizesse aqui, só mantivesse esse lugar, aonde as pessoas têm entendimento da palavra de Deus, aonde elas estão caminhando para o céu, já valia a pena. Quem concorda? Mas a oferta é muito mais do que isso. Eu já estou terminando. Mas eu quero que você entenda. Esta palavra ela é bem clara. Os líderes orientaram eles a devolver a arca e disse, não devolva vazia. Aí ele orientou para que eles colocassem ratos de ouro e tumores de ouro. E tem mais, eles não só mandaram o rato, eles deram destino à oferta. 5 ratos para as 5 províncias. 5 ratos para 5 províncias. E 5 tumores para 5 governadores. Ou seja, eu vou ofertar, filisteu, pelas 5 cidades que foram acometidas pela praga, e eu vou ofertar pelos 5 governadores. Então você vê, eles eram filisteus, mas eles acreditavam que a oferta curava. Como que eu sou crente e não vou acreditar? Quem não gosta de hipócrita aqui? Quem não gosta de gente hipócrita? Levanta a mão aí, só para eu ver. Todo mundo, ninguém gosta de hipócrita. Outro dia eu fiz uma pergunta para os pastores. Pastores, vocês preferem uma igreja de crentes ou uma igreja de hipócritas? Os pastores responderam, claro que eu quero uma igreja de crente. Aí quando nós começamos a explicar, ele falou, acho que eu quero uma igreja de hipócritas. Mas por quê? Ai de vós hipócritas, fariseus, doutores da lei, que oram em praça pública para serem vistos pelos homens. Diga, são hipócritas? O que eles fazem na praça? Eles oram. Os pastores já começaram a gostar. Falaram, peraí, rapaz, lá na minha igreja é uma luta para o povo orar. Eu estou achando que eu quero uma igreja de hipócrita, porque os caras oram. Ai de vocês, hipócritas, que dão dinheiro, que dão oferta para serem vistos pelos homens. Aí o pastor falou, peraí, cara, o cara é hipócrita, mas dá oferta? Diga, quanto mais eu, que não sou hipócrita. Ai de vocês, fariseus hipócritas, que dais o dízimos. Hipócritas, mas são dizimistas. Diga, quanto mais eu, que não sou hipócrita. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra diz que se a nossa justiça não exceder a deles, nós não somos dignos. Então, se os hipócritas são dizimistas, os hipócritas são ofertantes, eles dão para serem vistos pelos homens. Aí Jesus fala, quando vocês derem oferta, não dê, o que dá à direita não sabe à esquerda. É nessa situação que ele explica isso. Então, pessoal, se nós não somos hipócritas, quanto mais nós então. Então agora você já sabe que a oferta é vista, que a oferta te aceita no céu, que a oferta é tão importante quanto a oração. Dar oferta é coisa de herói da fé. Há um poder de cura na oferta. Até os filisteus, inimigos do povo de Deus, acreditam que a oferta cura. Não é possível que nós que somos crentes não vamos acreditar. Quem já entendeu isso aqui, pessoal? Outro dia, um pastor amigo estava com a mãe doente.
E eu disse para ele: você já orou? Ele disse: eu já. Eu disse: você já ofertou pela tua mãe? Ele fez assim: como assim? Aí eu aproveitei para ensinar para ele o poder de cura da oferta. Sabe o que eu falei? Esta palavra. Os filisteus acreditavam que a oferta cura. Os filisteus, eles deram destino à oferta dele. Nunca deu oferta sem dar destino. Tudo que você semear, você fala: Deus, eu estou semeando. Eu sei que vai ajudar a igreja. Mas o maior ajudado não é a igreja, é você. Até aqui tudo bem? É isso daí, pessoal. É abrindo o nosso entendimento. Olha para você ver o poder da oferta na mente do judeu. Vamos lá no Salmo 20 para a gente poder terminar aqui. Salmo, capítulo de número 20. Versículo 1 adiante. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Aqui o rei, ele está na guerra. E o povo vai fazer uma intercessão pelo rei. O povo vai interceder pelo rei. E olha a oração deles. Que o Senhor te responda no dia da angústia. Orando pelo rei. Que o nome do Senhor Deus de Jacó te proteja. Pode passar. Do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha. E que ele recorde das tuas ofertas e manjares e aprecie o teu holocausto. Vamos ler de novo isso aqui? Que ele recorde do quê? Das tuas ofertas. Por que o judeu ele orava assim? Que Deus lembre das tuas ofertas. Porque eles têm esse entendimento que a gente está tendo aqui hoje. Eles sabiam que a oferta não era só para pagar despesas. A oferta tem um poder do céu. Então ele falou assim: que o Senhor lembre das tuas ofertas. Quando você é um dizimista, um ofertante, um dizimista por princípio, quando você estiver na maior luta da tua vida, você tem direito de dizer: Deus, me perdoe dos meus pecados. Arrependimento, né? É uma arma, sim ou não? Mas você tem direito de dizer: Deus, lembre das minhas ofertas. Agora eu sei que eu não só ajudei a pagar despesas da igreja. Eu sei que a minha oferta está na tua memória. Quem entendeu? Então eles estavam orando para o rei e falou: rei, você está numa luta aí, né? Deixa eu falar uma coisa. Que o Senhor lembre das tuas ofertas. E que Ele aceite os teus holocaustos. Por que Deus, porque sobe para a memória de Deus? Lá em Isaías, a Bíblia Sagrada nos diz assim: procura lembrar-me, e entremos juntamente em juízo. O que Deus falou? Procura lembrar-me. Deus, Ele não é esquecido. Mas Ele diz assim: que as vossas petições sejam conhecidas diante dEle. Mesmo Ele sabendo da nossa necessidade, Ele quer que você chegue nele e diga: Deus, lembra disso. Lembra da minha oferta. Quando Ezequias ficou doente, e a doença de Ezequias era mortal, lá em Isaías capítulo 38. Ezequias ia morrer, gente. O profeta falou isso para ele: põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. O Ezequias não pediu para Deus curar ele. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e falou assim: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti em verdade. Ele foi para a memória de Deus. Tem coisa que está lá, irmão. Pode ir lá. As tuas ofertas estão lá. Diga graças a Deus. Você viu eles orando pelo rei? Que o Senhor lembre das tuas ofertas. As horas já não nos esperam mais. Eu não quero avançar o horário de costume do culto.
Mas eu quero terminar aqui mostrando para vocês o porquê que temos que ser ofertantes e dizimistas. Tem um texto que é muito citado na hora de pedir oferta nas igrejas. Eu quero ler ele aqui, Provérbios 3:9. E já termino, falando mais um versículo depois. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus... Olha para mim. Os teus bens também. É para isso aqui, ó. Lê lá. Honra ao Senhor com os teus bens. Alguém pergunta para você: você dá dinheiro na igreja? Seu trouxa. Não é assim? Quem já ouviu isso? Você diz assim, ó: eu não dou dinheiro, eu honro o meu Deus com os meus bens. Então, nos teus bens, meus irmãos, toda a riqueza que você adquiriu, tem o pão e tem a semente, porque a Bíblia diz que Deus dá pão para comer e semente para quem semeia. Diga comigo: pão e semente. Então Deus, Ele dá pão e Ele dá semente. Então na tua vida vai vir o pão. Você pode fazer o que você quiser com o pão. Mas a semente, ela só tem um caminho. Tem que ser plantada. Esta palavra é tão bonita e tão poderosa que ela é lida dentro da igreja, mas muitas pessoas esquecem disso. Honra o Senhor com os teus bens. É simples assim. Os meus bens também é para honrar Deus. Pessoal, se eu for falar tudo de oferta aqui, a gente fica 5 horas e não acaba. É muita coisa. Mas eu falei para o pastor Silas que Deus ia trazer hoje bastante entendimento aqui, para a gente sair do básico, que é esse versículo aqui, que é um dos mais usados, em Malaquias capítulo 3, versículo 10. É o simples. Então os pastores aprenderam a usar só essas palavras. Eu também aprendi assim. Até que um dia eu sentei e me ensinaram. Hoje o que eu mais gosto de fazer é dar oferta, irmãos. Eu amo ofertar. Ame também. O maior beneficiado da oferta não é a instituição, é o ofertante. Agora, vou terminar lendo Mateus 28, 11 e 12. Eu já entrego para o pastor. Eu acho que, na minha opinião, esse vai ser um dos versículos mais fortes que você vai ouvir nesta noite. Olhem isso daqui. E sucedeu. Deixa eu explicar aqui para você. Jesus ressuscitou aqui. Jesus tinha ressuscitado. A promessa se cumpriu. Olhem aqui. E sucedeu que enquanto as mulheres estavam a caminho, lê comigo, gente. Alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Pode passar. O 12. Então os chefes dos sacerdotes, lê comigo, reuniram-se em conselho com os anciãos e tomaram um plano. Lê comigo, gente. Deram aos soldados vultosa quantia de dinheiro. Muito dinheiro. Diga comigo, muito dinheiro. Para quê? Pode passar. Olha lá. E eles recomendaram que declarassem a todos. Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Por que eu preciso patrocinar o reino? Eu estou terminando. Porque o inferno tem os patrocinadores dele. Está ali, ó.
Os caras deram muito dinheiro para mentir a respeito de Jesus. Deram muito dinheiro para dizer assim, ó: diga que ele não ressuscitou. Diga que ele foi roubado. Pagaram para mentir a respeito de Jesus. Diga por isso. Diga com mais fé. Por isso eu sou dizimista, ofertante. Diga porque eu pago para falar a verdade a respeito dele. Quem entendeu? Tem empresas grandes aí, multinacional, que patrocinam cirurgias de crianças para trocar de sexo. Nós respeitamos as pessoas adultas que querem fazer isso. Nós não temos nenhum tipo de preconceito. Nós somos inteligentes. Quem entendeu? Mas olha para você ver, o inferno se reúne para patrocinar agendas do inferno. Olha isso, essa palavra aqui que você acabou de ler. Deram muito dinheiro para os caras mentir. Pessoal, e quantas pessoas? Qual é seu nome? Misael. Misael, Jesus ressuscitou. Aí o Misael já tinha escutado aquela mentira. Não ressuscitou nada. Fala aí. Não ressuscitou nada. Por quê? Por quê? Você não está sabendo? Roubaram o corpo dele, os discípulos. E aí, entendeu? Entendi. Quantas pessoas não acreditaram nessa mentira, que foi patrocinada pelo inferno? Quantas pessoas não disseram assim: Jesus não ressuscitou coisa nenhuma? Os discípulos roubaram o corpo dele. Quem falou isso foi os soldados. Mas eles não imaginavam que o inferno tinha patrocinado esta mentira. Para fechar, diga: eu sou patrocinador do reino de Deus. Tudo que o seu pastor precisar, vai para cima. Porque quando o Elias tinha uma necessidade, a necessidade do Elias foi uma oportunidade para a viúva de Serepta fazer grandes colheitas. E ela fez uma das maiores colheitas. Não foi o pão que ela comeu, mas foi a ressurreição do filho dela. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso aqui é a palavra que nós trouxemos para você nesta noite. Deus tem mais para fazer e tem mais para falar. Reverendo Silas, muito obrigado, meu querido.